Olá a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento pelo Centro de Mídia do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Gilson Dias. Estamos iniciando hoje uma viagem pelo ensino da geografia, inaugurando o nosso ano escolar de 2022. Minha saudação a todos os nossos professores presenciais que estão nos acompanhando, assim como os nossos alunos que depois desse tempo de pandemia, que estiveram afastados, estão de volta às nossas salas de aula. É muito bom saber que vocês estão conosco, nos acompanhando presencialmente agora nas nossas salas de aula. Então vamos começar a nossa grande viagem pelo ensino da geografia? Vem com a gente, vamos lá! Aula 1. O nosso objetivo do nosso conhecimento nesse nosso primeiro momento é a distribuição da população mundial e o deslocamento populacional. Nós vamos entender um pouquinho sobre como funciona esse ir e vir das pessoas, trazendo um pouco do conceito geográfico e entendendo também o contexto atual. Nosso detalhamento do conteúdo, nós vamos entender a dispersão da população no mundo e entender os fluxos migratórios, tá? Aqueles que são espontâneos, aqueles que acontecem naturalmente e aqueles que infelizmente são forçados. Ok, pessoal? Então vamos iniciar o nosso conteúdo? Vamos então, prepara a caneta, prepara caderno, vamos aí para o nosso conteúdo de hoje, que é a distribuição da população a nível mundial e local. Muito bem. Então, eu quero que você observe primeiro a minha paisagem, que está acontecendo aqui atrás de mim, tá? Observe que eu estou trazendo para vocês algumas imagens, tá? De lugares do mundo. São lugares assim variados e eu quero que você perceba que tem diferença entre as imagens, tá? Quero que você observe cada imagem dessa, tá? Cada imagem e saiba diferenciar para mim qual delas representa as imagens urbanas de cidades e quais delas representam o campo. Representa o interior, a zona rural, tá? São lugares de diversas paisagens no mundo. É possível identificar só pelas imagens, sem colocar nenhum tipo de texto? É possível, você pode observar aqui a característica das cidades é a urbanização, e a característica do campo é o trabalho no campo e a dispersão. Você pode perceber aqui a colheita de arroz, por exemplo. Isso aqui são colheitas de arroz no Vietnã. São cidades na Ásia, por exemplo, que são as cidades mais populosas do mundo. O continente asiático é um dos mais povoados do mundo. A população do mundo ela não se distribui de forma igual, tá? É que nem na sala de vocês aí. A sala de vocês, por exemplo, ela não está distribuída de forma igual. Existem salas que têm mais alunos, salas que têm menos alunos. Se você observar na escola que você está, a escola tem salas com um número de alunos diferentes. Assim acontece no mundo também. A população está distribuída não está distribuída de forma uniforme. Geralmente, a população de um país ou de uma região está mais concentrada em áreas, enquanto o restante da população está distribuída em áreas de menor povoamento, É até escassez de recursos. A população se distribui principalmente nas cidades. Os centros urbanos é o lugar de concentração das pessoas. É lá, nas cidades, que nós vamos ver a alta densidade demográfica. Então vamos entender o que é o conceito de densidade demográfica? Em tela com vocês. Chamamos de densidade demográfica o número de habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem um território de 8.515.759 quilômetros quadrados.
e tinha, em 2021, dados aproximados, 213 milhões de habitantes. Como é que eles chegam a esse cálculo de densidade demográfica? Eles vão calcular a área total pelo número da população aproximada. Você deve se perguntar como é que o IBGE chega a esses dados, né? O IBGE, se você ainda não se lembra, lá do 7º ano, é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística responsável pelas políticas públicas de saneamento, de população, de educação, de saúde. É o IBGE que informa para nós como será a distribuída política pública no Brasil. Quais municípios precisam de mais investimento, quais cidades precisam de mais atividades econômicas. Então o IBGE é responsável por isso. E uma das formas da medição dessa política pública é a densidade demográfica. Ele vai dividir a população pelo seu número total de território. Olha só, no Brasil, dividindo a população pela área, nós chegamos a um resultado de 39,8 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Seria a densidade demográfica do país, em dados aproximados. Então, você pode observar que não são dados exatos, né? Vou mostrar para vocês aqui essa divisão, tá bom? Vou mostrar aqui agora o conceito de densidade demográfica, tá? Nós temos aqui a área total do Brasil, ó, 8.515.759 km². Isso aqui é fixo, tá? Essa informação aqui é fixa. É a nossa área total do Brasil, o território. E nós vamos dividir pelo número de habitantes. Esse número de habitantes já vai variar. Você sabe que a todo instante nós temos nascimentos, nós temos mortes. Como é que se registra um nascimento no Brasil? Você lembra? Lá do 7º ano, é registrado a partir da certidão de nascimento. Como é que se registra um óbito, uma morte? A partir da certidão de óbito. Então, o número da população está ligado ao número de registros de nascimentos vivos, de nascidos vivos. Em 2021, estimado pelo IBGE, era de 213.867 pessoas no nosso território total do Brasil. Nós dividimos o número de habitantes pelo número de extensão territorial e nós temos um cálculo de 39,8 habitantes por quilômetro quadrado. Esse é o número que o IBGE vai usar para dizer quais regiões do Brasil são mais populosas ou menos populosas, tá? E aí nós vamos ver num quadro geral daqui a pouco como a população está distribuída no mundo. Vamos entender nesse conceito de densidade demográfica agora o que é a concentração demográfica, tá? Nós já sabemos que a densidade é a área total do país com a população, né? Então a densidade é isso aqui. E agora vamos entender o que é concentração demográfica com vocês. As áreas com grande concentração demográfica, são levadas a altas densidades, são chamadas de densamente povoadas. São locais cujo número de habitantes por quilômetro quadrado é acima de 100 ou mais de 100, ou até 100 vezes o valor. Por exemplo, chegando a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, da mesma forma, existem na superfície terrestre regiões de baixíssima densidade demográfica, onde 3 ou mais áreas, né, 3 ou mais regiões com menos de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado são chamadas de vazios demográficos. Quero que você compreenda uma coisa. População de uma cidade acima de densidade demográfica acima de 100.000 habitantes por quilômetro quadrado, nós vamos dizer que essa região ela é densamente povoada. Em lugares onde temos números abaixo de 100.000 habitantes, vamos dizer que são menos povoadas, ou de densidade demográfica baixa, tá? Então você pode perceber, por exemplo, a diferença de uma cidade para outra, de uma capital para uma cidade no interior, né? Manaus, por exemplo. Manaus possui aproximadamente 2.200.000 habitantes, né?
O estado do Amazonas todo possui 4 milhões, aproximadamente, 4 milhões e 500 mil habitantes. Então, essa população, metade da população do Amazonas, está concentrada onde? Na capital. A outra parte da população que está distribuída em cidades no interior. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. É por conta da concentração de habitantes que nós vamos ver o maior desenvolvimento de políticas públicas, principalmente na área de transporte, saúde, educação e emprego. Então, quando a gente fala da concentração demográfica, é isso, ok? Vamos avançando. Bom, avançando um pouco mais, tá? Nós já entendemos o que é essa concentração demográfica, né? Nós temos áreas de alta e baixa concentração demográfica e nós vamos ter consequências disso, tá bom? Vamos avançar. No mundo, nós vamos ver agora como é que está distribuído no mundo essa população, tá? Como é que está distribuída no mundo essa população, tá? Vou mostrar para vocês esse mapa agora, esse mapa mundi, que nele vai trazer para nós aonde nós temos mais concentração de indivíduos, tá? Então observa aí no mapa mundi, primeiro localiza o Brasil, né? Primeiro localiza o Brasil. O Brasil, tá aqui, vou marcar para vocês aqui de vermelho, bem bonito, para que fique bem evidente para vocês. Tá aqui o Brasil, tá? A cor que está marcando do Brasil, ele está dizendo para nós que nós temos uma área, uma densidade demográfica de 10 a 25 em concentração demográfica, né? 10 a 25 habitantes por quilômetro quadrado. Nós vamos observar que as áreas mais escuras do mapa, acima de 300 por quilômetro quadrado, estão localizadas principalmente na Ásia. Aqui nós temos a Índia, né, o continente asiático, tá? E na Europa. Nós vamos ver também uma alta concentração populacional, tá? Onde nós temos mais de 300 mil habitantes por quilômetro quadrado, cidades superpopulosas, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão variando entre 25 a 50 mil habitantes por quilômetro quadrado, são áreas muito populosas nos Estados Unidos. Áreas insulares, como por exemplo o Japão e algumas ilhas da Oceania e da Ásia também, nós vamos ver com grande concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Então você observa que são os países principalmente da Europa e da Ásia que possuem mais densidade populacional, tá? Isso vai influenciar diretamente no atendimento da população. Atendimento de políticas públicas mesmo, como eu falei para vocês, que acesso a transporte, a educação, né? Isso vai influenciar a vida das pessoas. Então vamos entender agora algumas razões que levam à distribuição desigual da população no espaço. Observa com a gente. Então, primeiro, de natureza histórica, tá? É importante nós frisarmos que o processo migratório da humanidade, ele não é recente, ele já é antigo, né? O homem, desde o início do desenvolvimento da espécie, quando nós nos organizamos em sociedade, nós já fazemos o processo de migração, né? Em alguns casos, especialmente nas áreas de baixíssima densidade demográfica, como a Antártida e regiões desérticas. Existe presença do homem na Antártida? Existe. Só que a concentração de pessoas nessa região da Antártida vai ser baixa. Por quê? Porque a Antártida é muito fria, né? Existem pessoas morando na Antártida? Existe. Só que as pessoas não vão para lá em busca de trabalho ou fugindo de guerras, não. Muitos que moram lá são pesquisadores, são tribos que ainda vivem nessa região mais frias do planeta. E também em regiões de deserto. Existe gente morando nas regiões de deserto? Existe. Só que a concentração de pessoas é bem menor do que em cidades onde o clima seja mais agradável, por exemplo, tá? Outro tipo de migração é a migração de natureza ambiental. Excesso de calor ou frio, solos congelados, arenosos, faltas de água, elevadas altitudes, etc. Nesse caso, você já percebeu, por exemplo,
que o homem ele vai migrar, né, de maneira natural para lugares aonde ele possa desenvolver a sociedade, desenvolver em família, desenvolver agricultura. Então, lugares desérticos. Ele não vai procurar lugares desérticos para morar. Lugares onde seja muito frio. Lugares onde o solo não seja bom para a plantação. Também ele não vai desenvolver ali. Lugares onde aconteçam muitos terremotos, abalos sísmicos. Por mais que existam lugares no mundo em que esses abalos sísmicos, esses terremotos acontecem, né? Nós escutamos sempre no noticiário, houve um terremoto no Japão, aconteceu um furacão nos Estados Unidos. E muita gente acaba sendo impactada porque o homem já povoou boa parte do mundo, tá? Diga-se de passagem. Então nós vamos ver, por exemplo, que alguns lugares do mundo têm bastante concentração de pessoas, de indivíduos mesmo. Que lugares são esses? Nesse caso, são as áreas industrializadas, tá? Elas são bastante povoadas, principalmente as regiões da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Então nós entendemos que os lugares onde as pessoas vão concentrar-se são lugares onde nós temos grandes empresas, lugar de trabalho. As pessoas migram principalmente em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, né? Vamos pegar o exemplo da população que infelizmente está passando por isso. A Ucrânia. Ninguém sai da Ucrânia, está saindo da Ucrânia porque está vivendo bem. Eles estão saindo de lá de uma situação de guerra, forçados, né? Nós tivemos casos como, por exemplo, com os haitianos que vieram para Manaus, nos anos de 2010, 2011, por exemplo, que houve um fenômeno climático no Haiti que devastou a ilha. Então, eles vieram para Manaus também em busca de melhores condições. Então, nós tivemos refugiados climáticos e também tivemos refugiados políticos, né? O que está acontecendo, por exemplo, com a crise na Venezuela. Se você observar, muitos venezuelanos vieram para Manaus em busca de melhores condições de trabalho, de vida, né? Por conta de uma crise econômica que está acontecendo no país da Venezuela. Tá bom? Vamos explicar algumas razões da distribuição desigual da população no espaço. Observa. Primeiro, lugares de alta densidade demográfica, como alguns países que possuem população relativa, como Singapura, Países Baixos, como Holanda, tem um padrão de vida diferenciado. O padrão de vida lá é elevado, tá? Então, Singapura, Holanda possuem padrões de vida diferentes. Porém, há países com alta densidade demográfica, tá? Alta densidade demográfica, cujo padrão de vida é baixo. Por exemplo, Ruanda, na África, Bangladesh, Índia, Líbano e tantos outros. Como eu falei para vocês, alguns países, como Singapura e Holanda, possuem poder aquisitivo elevado. E, consequentemente a isso, a população vai ter um padrão de vida diferente, um padrão de vida mais elevado, tá? Entretanto, existem países com baixa densidade, onde o padrão de vida vai ser baixo, principalmente quando a gente está falando de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, tá? Saúde e educação são fatores primordiais para o deslocamento das pessoas. Da mesma forma, tá? Aqueles países desenvolvidos com baixa densidade demográfica, como a Austrália e o Canadá, bem como países pobres com baixa população, como Mongólia, Mauritânia e o Saara Ocidental. Você pode perceber, por exemplo, que lugares onde possuem baixa densidade demográfica, né, acabam também sendo desenvolvidos. Você já ouviu falar de crise climática, crise populacional em países como o Canadá, como a Austrália? Não, por conta do padrão de vida que eles desenvolvem nessa região. Agora, quando a gente vai para a Ásia, principalmente países como a Mongólia, como a Mauritânia, né, e você vai para a África, países do continente africano, por exemplo, nós vamos ver uma grande concentração de indivíduos e baixa qualidade de vida.
Isso vai influenciar diretamente na expectativa de vida das pessoas, tá bom? Isso vai influenciar diretamente na expectativa de vida. Por exemplo, tá aqui, ó, Singapura, a cidade da Ásia, lá Amsterdã, na Europa, nós vamos ver, você pode observar até o padrão de vida, até a estrutura das cidades é diferenciada, tá? Aí nós vamos para Bangladesh, né? Não precisa ir muito longe, né? Lá para a Ásia. Você pode observar, por exemplo, na sua própria cidade onde você está, bairros mais desenvolvidos do que outros, né? Que dão origem à periferia e a centros urbanos, né? Então, lugares onde nós temos mais investimento em saúde, educação, transporte, vão ser mais desenvolvidos e, consequentemente, vai ter mais expectativa de vida. O crescimento da população mundial é marcado por diferentes regiões do globo. O continente europeu, por exemplo, tem características demográficas e elevação na expectativa de vida. Significa que as pessoas estão vivendo mais por conta do acesso aos serviços básicos. E, consequentemente, isso, nós vamos ter a baixa taxa de natalidade, tá? Vamos ter baixa taxa de natalidade. Significa que vai nascer menos gente, o povo vai ter menos filhos. E isso é uma questão importante quando nós falamos de mercado de trabalho, tá bom? Encerramos, então, a nossa primeira aula. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco você volta com a professora Juliana. Fica com a gente. A sua aula continua no próximo vídeo.